Durante sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello desabafou sobre o papel da Corte e da Justiça no país. O ministro disse que a história do Brasil é calcada no faz de conta e exemplificou. Faz de conta que as instituições funcionam, faz de conta que se tem apego pela lei maior do país, a Constituição Federal, faz de conta que tudo está bem no cenário. Assista. Presidente, assim é contada a história do Brasil. História do Brasil que se faz calcada no faz de conta. Faz de conta que as instituições funcionam, faz de conta que se tem apego pela lei maior do país, a Constituição Federal, faz de conta que tudo está bem no cenário. Eu queria cumprimentar não apenas o ministro Gilmar, mas todos aqueles que trabalharam para a concretização deste acordo. Tal como os colegas que se manifestaram, eu também acredito que o futuro da justiça, inclusive tendo em conta o enorme volume de feitos que nós enfrentamos, que crescem exponencialmente, o futuro, evidentemente, é a conciliação, é a transação, como está sendo feita neste momento. Isso leva à paz social e, no caso concreto, à paz federativa. O Supremo tem avançado bastante nesse sentido. Nós temos vários acordos que têm sido homologados pelo plenário desta casa. Eu mesmo tive a oportunidade de levar a apreciação dos colegas num passado relativamente recente, o acordo entre os poupadores e os bancos no que diz respeito às perdas dos planos econômicos. Até sexta-feira levarei também para a homologação um termo aditivo a esse acordo que prorroga por mais um determinado prazo esta possibilidade de composição entre poupadores e bancos, de maneira que entendo que o Supremo está trilhando a senda correta. Eu recebi o voto com bastante antecedência por parte do ministro Gilmar Mendes, li e concordo integralmente naquilo que se contém nele. Portanto, homologo o acordo nos estritos termos enunciados pelo relator ministro Gilmar Mendes. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Como voto o ministro Marco Aurélio. Presidente, assim é contada a história do Brasil. História do Brasil que se faz calcada no faz de conta. Faz de conta que as instituições funcionam, faz de conta que se tem apego pela lei maior do país, a Constituição Federal, faz de conta que tudo está bem no cenário. O processo é um processo objetivo. Especificamente, defrontamos-nos com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aí nós verificamos que, passados 31 anos, 7 meses e 15 dias, não houve ainda vontade política por parte do Congresso, considerada a necessidade de edição da lei prevista no artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias. Enquanto isso, há realmente a compensação das unidades da federação, dos estados, quanto à desoneração tributária em termos de exportações. E é notório que há a perda de tributo para os estados presente o ICMS. Votei nessa matéria em 24 de novembro de 2016 e o fiz, presidente, com a modéstia judicante que cabe a integrante do Supremo. Disse, então, naquela oportunidade: acompanho o voto de Sua Excelência, o relator, ministro Gilmar Mendes, assentando a mora, que digo escancarada,
já o era em 2016, o que falaremos em 2020, como já ocorreu também no tocante a outros dispositivos da Constituição Federal, do Congresso Nacional. Mantenho-me fiel ao que venho sustentando. Em se tratando de mora de outro poder, não cabe assinar prazo para que seja afastada, sob pena de termos aí solapada a legitimação institucional do próprio Supremo. O parágrafo 2º do artigo 103 do Diploma Maior apenas prevê, e o faz em bom vernáculo, a imposição de prazo quando a mora é de autoridade administrativa. Aí sim, o judiciário pode, não se substituindo da própria autoridade administrativa, impor o prazo de 30 dias para que seja adotada a providência. Sua Excelência, o relator, àquela época, fixa prazo para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional legisle. E essa fixação de início é perigosa em termos de legitimidade, como eu disse, institucional do Supremo, porque ele acaba não legislando e a decisão se torna, portanto, inócua. Mas vai adiante Sua Excelência e atribui a órgão auxiliar do próprio Legislativo, ao Tribunal de Contas da União, a incumbência de estabelecer os parâmetros alusivos, que aí substituiriam os parâmetros previstos no parágrafo 3º do artigo 91, alusivos às perdas dos Estados, quanto à não incidência em produtos exportados do ICMS. Nesse ponto, uma vez que não assino sequer prazo para o Poder Legislativo legislar, peço vênia para divergir. O Tribunal de Contas da União não pode, como também não pode o Supremo, se observar a autorrestrição e não caminhar-se para o ativismo judicial, não pode substituir-se ao Congresso Nacional, fazer as vezes deste no que omisso quanto à edição de lei. E digo, presidente, que os Estados atravessam crise econômica financeira da maior seriedade, mas aprendi desde cedo que em época de crise deve-se guardar princípios, deve-se ser, inclusive, ortodoxo nessa guarda. Então, embora compreendendo o objetivo a ser alcançado, sob a minha ótica, para desgaste da Suprema Corte, compreendendo o objetivo a ser alcançado, considerado o voto do relator, limito-me a assentar a mora do Congresso Nacional em contexto minimamente sério, daí o faz de conta que me referi. Em contexto minimamente sério, com o pronunciamento do Supremo, o Congresso agiria, mas não age, porque a Suprema Corte perdeu a legitimação institucional que deveria ter. Mas no Brasil as coisas são diferentes, principalmente nesses tempos estranhos. Presidente, guardo a Constituição Federal. E guardo a Constituição Federal ressaltando mais uma vez. E, no caso, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é simplesmente declaratória do ato omissivo do poder, isso quanto ao poder, e que não cabe ao Supremo
sob pena de desgaste maior, fixar prazo para o poder atuar. Peço vênia à maioria já formada para reiterar o que exteriorizei em 24/11/2016, não homologando, portanto, mais uma prorrogação. E amanhã teremos outra proposta de prorrogação. E aí se fica nesse círculo vicioso do faz de conta. É como voto. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.